Bem-vindos ao nosso curso Introdução à Biotecnologia. A biotecnologia é o conjunto de conhecimentos que permitem a utilização de agentes biológicos, organismos, células, organelas, moléculas, para obter bens ou assegurar serviços. Neste curso, você vai ter algumas noções fundamentais. Introdução. O conceito de biotecnologia parte do uso de processos biológicos para a obtenção de bens, que vão de alimentos como, por exemplo, os que necessitam do processo de fermentação, à produção de medicamentos em geral. A biotecnologia, ela utiliza células vivas e os seus derivados sintéticos, como, por exemplo, as enzimas e os aminoácidos. A utilização de diferentes técnicas e procedimentos nos processos de produção dos produtos integra a funcionalidade da biotecnologia. Grosso modo, podemos dizer que a biotecnologia existe há muito tempo. Desde os tempos antigos, nos processos de fabricação de queijo, cerveja e demais alimentos que necessitem do processo de fermentação. Com o avanço da biotecnologia e as técnicas de genética molecular, contribuíram para a produção de proteínas essenciais ao corpo humano, como, por exemplo, a insulina, hormônios de crescimento e para o controle de sintomas de menopausa. Vale ressaltar a possibilidade da produção de vacinas com reagentes sintéticos, que não contêm material viral, como nas vacinas convencionais. A biotecnologia é uma área em franca expansão e tem muito a contribuir para a sociedade do futuro. As novas descobertas na área consistirão em um importante material para diversas aplicações. Uma das áreas mais beneficiadas provavelmente será a de alimentação, uma vez que os recursos estão cada vez mais escassos e a população mundial cada vez maior. A manipulação genética dos alimentos pode ser a saída para evitar cenários de fome por todo o globo, visto que alimentos transgênicos podem ser mais nutritivos, mais resistentes a pragas e de maior adaptação em terrenos pobres em nutrientes do que os terrenos convencionais. Agora nós vamos entrar no nosso curso na história da biotecnologia. As raízes da biotecnologia moderna remontam à época de Louis Pasteur, Robert Koch e Gregor Mendel. Por aí já vão 100 anos. Enquanto Pasteur e Koch preparavam o terreno para a atuação da ciência microbiológica, Mendel foi o primeiro a descrever as leis da herança genética. Muitos cientistas contribuíram para o avanço dessas áreas. Em última análise, estes avanços levaram à descoberta do ácido desoxirribonucleico, ADN, no início dos anos 50, identificado como a matéria-prima de toda a genética. Pouco tempo depois, James Watson e Francis Crick determinaram pela primeira vez qual seria a estrutura dessa ADN. A descoberta da estrutura da ADN tornou possível a manipulação direta de características genéticas. Técnicas de inserção de um gene estranho em bactérias foram desenvolvidas pela primeira vez no início dos anos 70, por vários laboratórios em diferentes universidades.
incluindo a Universidade da Califórnia em São Francisco, a Universidade de Stanford, a Universidade de Harvard. Esses desenvolvimentos prepararam um terreno para a revolução biotecnológica que se seguiria. O primeiro produto da biotecnologia fazia uso da insulina, um hormônio proteico produzido no pâncreas, que o organismo utiliza para regular a concentração de açúcar, a glicose no sangue. Os doentes com diabetes perdem a capacidade de produzir insulina e precisam de uma fonte externa para que consigam regular a glicose no sangue. A insulina foi isolada pela primeira vez a partir do pâncreas, de vacas e de porcos. Isso aconteceu no início dos anos 20. Essa fonte animal de insulina provou ser eficaz no tratamento de humanos, os com diabetes, e foi depressa colocada à disposição dos doentes. No entanto, dado que a insulina animal não é idêntica à matéria humana, os médicos preocupavam-se cada vez mais com os efeitos no corpo humano que poderiam ocorrer com o uso prolongado dessa insulina animal. Para além disso, como a população de diabéticos continuava a crescer, aumentava a preocupação com a disponibilidade de insulina proveniente dessas fontes animais, no caso, as vacas e os porcos. Estes fatores fizeram com que a insulina se tornasse no alvo ideal de um pequeno grupo de bioquímicos e biólogos moleculares à procura de aplicações para as novas técnicas de engenharia genética. Desse modo, seriam as doenças humanas. Em 1978, uma versão sintética do gene da insulina humana foi construída e inserida numa bactéria, a Escherichia coli. Isso foi no laboratório de Herbert Bauer, na Universidade da Califórnia, em São Francisco. A insulina é uma proteína e, como todas as proteínas, ela consiste numa cadeia de aminoácidos. A ordem dos aminoácidos numa proteína, ela não é aleatória. Pelo contrário, é única a cada proteína específica. Quando se conhece a sequência dos aminoácidos, pode-se isolar, ou neste caso, sintetizar quimicamente essa sequência de ADN correspondente, introduzi-la nas células bacterianas para fazer a proteína humana. Para conseguir este efeito, é primeiramente inserido um pedaço de ADN estranho num plasmídio, um pequeno círculo de ADN, que vai servir como portador. Esse novo plasmídio recombinante, portador do novo gene humano, é então reintroduzido dentro de outra célula bacteriana. Uma vez dentro da célula, o gene humano, dentro do plasmídio, pode ser lido pelo mecanismo da célula responsável pela fábrica de proteínas, atingindo então o objetivo. Na época, a abordagem adaptada por Bauer e os seus colegas para sintetizar um gene era inédita. No entanto, hoje, essa abordagem é mais comum e outros métodos de isolamento, direto ou indireto, dessa ADN humana são usados rotineiramente. A insulina humana recombinante ela foi desenvolvida pela jovem empresa de Bauer, a Genentech, em outubro de 1982, o primeiro produto da biotecnologia moderna.